pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma dinâmica para você. E hoje é justamente a respeito de que muitas vezes a gente fica, né, pensando por que o que o outro tem, né, a bênção que o outro recebe não é o mesmo que eu, né? Parece uma coisa assim injusta, não é verdade? Mas às vezes a gente fica querendo se colocar na posição do outro, a gente fica querendo se colocar na mesma fotografia, digamos assim, né? Porque Deus, ele tem o que é perfeito para cada um dos seus filhos. Então, essa dinâmica vai tratar justamente disso. Você pode trabalhar essa dinâmica com o seu grupo de mulheres, com o seu grupo de jovens, né? Principalmente jovens, porque muitas vezes não entende, né? Por que essa pessoa tem um trabalho tão maravilhoso? Por que essa pessoa tem essa família? Por que essa pessoa, né? E aí a gente vai com várias coisas que a gente fica notando, que a gente fica realmente desejando. Não é que seja algo errado, tá? Não é, no caso aqui, eu não estou falando de inveja. Eu estou falando de que muitas vezes são questionamentos que fazemos, né? Por que ele e por que não eu? Não é verdade? Então, aí como que você vai desenvolver essa dinâmica? Primeiro, que eu vou pedir a você que deixe aí a sua curtida, porque ajuda o canal. Bom, como que você vai trabalhar? Tem duas formas de você trabalhar essa dinâmica. A primeira delas é você justamente pedindo, né, para que alguns voluntários, por quê? Porque você vai utilizar sapatos, tá? Então você vai pedir, essa é a primeira maneira. Você vai pedir para que esses voluntários, que não tem problema de que se vai usar o sapato, se não vai usar o sapato do outro, não tem esse problema, porque tem pessoas que têm. Então tem que ser uma pessoa muito aberta nesse sentido, ok? Mas tem que ser pessoas que tenha o número bem diferenciado, não pode ser o mesmo número de sapato, tá? Você vai pedir para que um use o sapato do outro, tá? Que eles troquem de sapatos por, tipo assim, 30 segundos, um minuto, não precisa muita coisa, ok? E claro, se um calça 40 e o outro calça 36, por exemplo, vai ser quase impossível, não é verdade? Aí, claro, eles já trocaram sapato, já perceberam que é muito incômodo, que não é nada agradável. E aí, então, neste momento, você vai pedir que eles então voltem para os seus sapatos, ok? E nesse momento, essa primeira maneira de apresentar, você então vai fazer algumas perguntas, né? Você vai perguntar como é que foi a experiência, se foi cômodo, se foi agradável, se deu para você usar o sapato do outro, como foi quando você voltou para o seu sapato de origem. E aí você, inclusive, vai também jogar essas mesmas perguntas para aquelas outras pessoas que não quiseram participar. E também colocando, né? E se fosse você, qual é a observação que você faz? Entende? Você vai fazendo as perguntas e deixando eles falar. Essa é a primeira forma que você pode usar e já está tranquilo se for somente isso. Agora, a segunda maneira, se você não quiser utilizar o exemplo do sapato, você então vai utilizar bombons, balinhas, você pode utilizar biscoito, creme crack, tá? E aí você vai dar para cada uma das pessoas, aí você pode usar para todo mundo, ok? Você vai dar também pão, tá? Um pedaço de pão sem margarina, sem manteiga, sem nada, seco, ok? Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Você vai dar coisas gostosas para para outros nem tanto, ok? E aí então, depois disso, você vai fazer as mesmas perguntas. Como que você se sentiu, né? Vendo que o outro recebeu um pão que não tinha manteiga, margarina, o outro que recebeu um bombom muito gostoso, o outro que recebeu uma balinha. E aí, se você tiver alguma outra coisa assim que seja bem ruim ou muito boa, né? Como um bolo de chocolate, não sei. Aí você vai usar a sua criatividade. Mas o importante é que haja esse diferencial, ok? Para que então
você faça as mesmas perguntas, né? Como você se sentiu? Você desejou? Você queria o biscoito do outro? Você queria o bolo de chocolate do outro? Por que que um recebeu o caramelo, o outro recebeu uma coisa mais gostosa? Como você sentiu nesse né? Nesse compartilhar, nessa hora que cada um foi recebendo aquilo que tocava ele, né? Que dizia respeito a ele, como foi o seu sentimento. E aí você vai fazendo essas perguntas e deixando o pessoal falar, ok? E aí, depois disso tudo, dessas respostas, né, é que você vai usar justamente a explicação de que muitas vezes desejamos o que é do outro, né? O que é para o outro, mas que Deus, ele tem a medida certa para cada pessoa. Ele tem a bênção certa, o presente certo para cada pessoa, e que só cabe a cada um de nós agradecermos aquilo que a gente tem recebido, né? Que Deus ele é perfeito, que Deus ele sabe o que ele está fazendo, que muitas vezes, como a gente vê tantos personagens da Bíblia passando por tantos momentos difíceis, mas que tudo faz parte do plano de Deus e que nada é eterno. Então, por exemplo, José, né? José ele teve um momento difícil na vida dele, mas foi um momento. Deus estava forjando o seu caráter, trabalhando no seu caráter. E depois Deus colocou ele numa situação muito melhor. Então, cada coisa tem o seu tempo e tem o seu propósito. É sobre isso que você vai falar aí, tá? E usar alguns versículos. Gostou? Não esquece de deixar sua curtida aí, tá? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.